Olá, pessoal! Vamos iniciar o estudo do conceito de movimento. Conceito este muito importante na física. E muito importante por quê? Porque ele está ligado a muitos outros estudos, muitas outras grandezas, tais como quantidade de movimento ou momento linear. Ele também é muito importante no estudo de trabalho, de energia, de força. Então, é muito comum que, ao estudarmos muitas das grandezas da física, nós esbarremos no conceito de movimento. O conceito de movimento, ele é bastante intuitivo para nós. Se eu disser para você, fique parado, você vai entender que eu estou pedindo para que você não se mova. Então, automaticamente, se a gente estiver aqui nesta sala, você vai ficar parado no mesmo lugar com relação ao solo, Ou seja, não vamos mover com relação ao chão aqui da sala. Se a gente estiver num automóvel, eu estiver lá dirigindo e você estiver no banco do lado ouvindo música, feliz da vida, se balançando ali para um lado e para o outro, eu posso pedir para você pare, porque você está me atrapalhando dirigir. E você vai entender que eu estou solicitando que você não se mova, mas não se mova com relação ao banco, Com relação ao banco do veículo. Porque neste caso, se você quiser ficar parado com relação à terra, você pode sofrer um sério dano, Porque imagina, o carro em movimento, se você quiser ficar parado com relação à terra, você precisa descer do automóvel. E é bom então que nós primeiro paremos o movimento do automóvel com relação à terra. Beleza? Então, o movimento sempre se dá com relação a alguma coisa. Dentro de um avião, nós estamos sentados no banco e estamos parados com relação ao avião, mas estamos nos movendo com relação à terra. Legal? Com relação às nuvens, com relação a um pássaro que esteja lá fora. Então, a gente pode estar parado com relação a alguma coisa e se movendo com relação a outra. Por isso que nós temos que criar um sistema de referência. Beleza? Daniel, e onde eu vou colocar esse sistema de referência? Onde for mais conveniente para você. Legal? O sistema de referência é uma liberdade que o modelo da física te dá, ou seja, que a ciência da física te dá. Você pode fixar o seu sistema de eixos onde você quiser. Você pode fixar o seu ponto de referência onde você quiser. Fixar o ponto de referência é fixar o sistema de eixos, tá? Muito bem. Até eu lembrei de uma historinha, que uma vez fui pedir ajuda para um colega, eu era estudante, estava fazendo Física 1. E esse colega me disse, Daniel, o problema é seu. Eu estava exatamente pensando, onde eu coloco o sistema de referências? Onde eu devo colocar o sistema de referências? E ele me disse, o problema é seu. Eu achei inicialmente que ele estava sendo grosseiro comigo, mas ele era muito brincalhão e logo me explicou que, quando ele disse o problema é seu, ele estava querendo dizer que, se era meu, eu resolvia da maneira que eu quisesse. Ou melhor dizendo, da maneira que fosse mais conveniente para mim, da maneira que tornasse a solução do problema mais fácil. Bacana? Então, gente, no modelo, até vou fazer um parênteses aqui, nos modelos da física, na ciência física, algumas coisas nós temos que respeitar, algumas leis nós não podemos fazer do jeito que nós quisermos. Algumas coisas têm que ser feitas do jeito que o modelo está sugerindo, para que dê certo de acordo com o modelo. Outras coisas são liberdades que nos são dadas para que nós utilizemos da melhor forma possível para resolver o nosso problema. Bacana? Então, vamos lá. Uma liberdade que nós temos é a fixação do ponto de referência, a fixação do sistema de coordenadas. Legal? E mais do que isso, nós podemos escolher as coordenadas mais convenientes. Podemos escolher coordenadas cartesianas, coordenadas esféricas, coordenadas polares e assim vai. Legal? Muito bem. Fixado o sistema de referência,
né? Se eu disser para você, vamos estudar o móvel que está nesta posição. Você já entendeu, né? O sistema de referência está aqui parado com relação à lousa. Então, obviamente que este ponto, esta posição, ok? É o lugar onde este móvel que nós estamos estudando está neste momento. Beleza? Este momento que nós podemos chamar de momento T1. No momento T1, o móvel que nós estamos estudando está nessa posição, que nós vamos chamar como? Né? Como é que eu vou dizer onde é que é essa posição? Eu vou chamar de posição, dou o nome que eu quiser, né? Mas a posição é este vetor que sai da origem do sistema de coordenadas e vai até o ponto onde está o meu objeto de estudo. Então, a posição no instante T1 do meu objeto de estudo, eu vou chamar de R1. É o vetor posição. R1 é o vetor posição, ou muitas vezes também chamado apenas de posição. Legal? Muito bem. Se eu disser que transcorrido um tempo, este móvel que eu estou estudando, este corpo que eu estou estudando, veio até esta posição aqui, que eu vou chamar de R2, beleza? Ó, então essa posição aqui seria o vetor R2. Legal? Transcorreu um tempo, então se aqui era T1, aqui agora é o instante T2. Bacana? Então, olha só, o nosso corpo estava aqui e se moveu até aqui. A gente definia esta posição como sendo o vetor R1, o vetor que liga a origem a este ponto. E agora, a posição final, eu vou chamar de R2, é o vetor que liga a origem a este ponto final. Ele estava aqui no instante T1, passou um tempo e agora é o instante T2, ele está aqui. Bacana? Muito bem. Então, houve um movimento. Houve um movimento por quê? Porque o corpo se deslocou. Ele saiu daqui e veio até aqui. Aqui, ó, ele fez isso aqui. Legal? Esse deslocamento eu vou chamar de ΔR. Legal? Delta, a letra que a gente já está acostumado a utilizar na física, na matemática, para variação. A gente usa para várias coisas. Então, ΔR é R2 menos R1. Legal? Muito bem. Então, encontrei este vetor que nós chamamos de vetor deslocamento. Ou seja, o vetor se deslocou, o móvel se deslocou do ponto determinado pela posição R1 até o ponto determinado pela posição R2. Esse foi o deslocamento dele. Analogamente, nós podemos também pensar na variação de tempo. Aqui nós temos a variação da posição, que nós chamamos de deslocamento. Podemos e devemos abordar também a variação de tempo, que nós chamaremos de intervalo de tempo. O intervalo de tempo, que eu vou chamar, né, de ΔT, né, delta variação de tempo. Se tem uma coisa que físico não tem, é muita imaginação, certo? Criatividade nossa não é muito grande. ΔR, R2 menos R1. Então, ΔT, T2 menos T1. Nós gostamos de repetir as coisas muitas vezes, porque aí vai entrando, né, na nossa cabeça e vai ficando cada vez mais fácil. ΔR, R2 menos R1, ou R final menos R inicial. ΔT, T2 menos T1, ou T final menos T inicial. Delta bananas, variação de bananas, banana final menos banana inicial, beleza? Banana 2 menos banana 1, qualquer grandeza
que a gente usar com delta, a gente está trabalhando com final menos inicial. Então, também é muito comum nós escrevermos isso como TF menos TI. Neste caso, o F seria o 2, o I seria o 1. Bacana? Muito bem. De posse dos conceitos de deslocamento e intervalo de tempo, nós podemos conceber uma outra grandeza que será muito importante no estudo do movimento, e é ela a velocidade. E o que é a velocidade? A velocidade nada mais é que a medida da variação de posição com relação ao tempo. Em outras palavras, quão rápido varia a posição. Em outras palavras ainda, qual é a variação de posição por unidade de tempo. E essa eu vou registrar aqui. A velocidade é o deslocamento por unidade de tempo. Ok? Ou seja, a quantidade de deslocamento que ocorreu em cada unidade de tempo. Muito bem. E como que eu faço a conta para descobrir a quantidade de deslocamento que ocorreu em cada unidade de tempo? Muito simples. Eu vou pegar um outro exemplo que eu acho que elucida bem. Se eu tiver 12 ovos e quero dividi-lo em 3 cestas, quantos ovos terá cada cesta? Ou, em outras palavras, qual a quantidade de ovos por unidade de cesta? Eu pego os 12 ovos, divido pelas 3 cestas, não é isso? Que vai me dar 4 ovos por cesta. Então, 4 é o número de ovos por unidade de cesta, ou seja, por cada cesta. Da mesma forma, eu vou fazer a continha para encontrar a velocidade, ok? Velocidade será a quantidade de deslocamento, ΔR, dividido pela quantidade de variação de tempo, ou seja, pelo intervalo de tempo. Isso me dará a quantidade de deslocamento por unidade de tempo. Bom, esse é vetor, esse é escalar, então o resultado é um vetor. Velocidade é uma grandeza vetorial. Bacana? Muito bem. Então veja só, eu desloquei daqui até aqui, gastei o intervalo de tempo T2 menos T1, e esse deslocamento foi R2 menos R1. Porém, olha só, esse deslocamento, ele não precisa necessariamente ter sido esse ΔR que eu encontrei aqui, ó, tá vendo? O deslocamento que eu desenhei aqui em preto é um deslocamento diferente do ΔR. Perfeito? Muito bem. Outra coisa, para vir de R1 a R2, eu posso ter andado um pouquinho rápido, parado, andado rápido de novo, andado devagar. E o que eu vou estar medindo quando eu pego a posição final menos a posição inicial e divido pelo tempo final menos o tempo inicial, é apenas uma média desse processo. Correto? Então, essa velocidade aqui nós vamos chamar de velocidade média, ok? Vou até registrar aqui velocidade média. Legal? Velocidade média é ΔR sobre ΔT. Quer ver um exemplo aqui, ó? Se eu for medir a velocidade média entre a minha casa e o meu trabalho. Quando eu saí da minha casa, a minha velocidade era 0.
dentro da garagem de casa, a velocidade era 0, eu estava parado. Quando eu cheguei lá no trabalho, na faculdade, a velocidade também era 0, porque eu cheguei lá, parei o carro, então a velocidade é 0. Se eu medir o intervalo de tempo e pegar a distância que eu andei, a velocidade média não é 0. E mais, eu saí daqui, acelerei um pouquinho, lá na pista eu andei mais rápido, porque a pista permitia eu andar um pouco mais rápido. Na curva eu diminui a velocidade, então em cada instante de tempo eu tinha no meu velocímetro um número para a velocidade. E mais, em cada instante de tempo eu estava numa direção e num sentido. Quando eu fiz uma curva, eu ia indo aqui, virei, além de eu poder ter alterado o módulo, né, eu também mudei a direção. Então eu mudei o vetor velocidade muitas vezes, a todo instante, para ser mais exato. E esta velocidade nesse instante, que nós vamos chamar de velocidade instantânea. Como eu meço ela? Ok? Como eu faço para encontrar esta velocidade instantânea? Muito bem, para responder esta pergunta, eu vou apagar a minha lousa toda, deixando apenas esse desenho, porque ele vai ser útil para a gente. Já volto. Velocidade instantânea. Para chegarmos à expressão da velocidade instantânea, vamos definir um pouco melhor esta curva preta, que brotou entre uma lousa e outra, mas que eu não defini ela muito bem. Eu até usei numa lousa passada, mas não chamei a atenção para ela, porque naquele momento não era tão importante. Essa curva eu vou chamar de R de t, ou seja, o vetor posição em função do tempo. O que ela quer expressar? Que ligando da origem até qualquer ponto desta curva, eu tenho a posição neste instante de tempo t. Legal? Muito bem. Isso nos leva a uma notação conveniente. Que notação seria essa? Vamos escrever o nosso R1 como sendo o R de T1. Legal? Muito bem. E o nosso R2 seria o R de T2. Lembrando que ΔT é T2 menos T1. Então, eu posso escrever o T2 como sendo ΔT mais T1. Vou pegar o T1, vou passar para o lado de cá do igual, somando. Então, ΔT2 vai ser T1 mais ΔT. Eu vou pegar esta igualdade e vou colocar aqui, de modo que o nosso R2 seja um R de... Onde está T2, eu vou escrever T1 mais ΔT. T1 mais ΔT. Legal? Muito bem. Até agora não criei nada, só escrevi numa notação conveniente. Bacana? Muito bem. Pessoal, preste atenção que ΔT, a variação de tempo, tem que ser sempre positiva. Por quê? Porque o tempo não pode andar para trás. Beleza? Então, ΔT é uma quantidade positiva. Se ΔT é positivo, então a velocidade média terá a mesma direção e sentido que o ΔR. Porque ao dividirmos um vetor, o ΔR, por um escalar, o ΔT, o máximo que eu posso fazer é esticar ou diminuir o vetor. Beleza? Mas eu não posso mudar a direção e o sentido. Se ΔT pudesse ser negativo, poderia inverter o sentido. Mas, nesse caso, nem isso pode acontecer. Então, a velocidade média tem
a mesma direção do vetor ΔR. Muito bem. O vetor ΔR parece estar bem longe desta curva preta que é o R de t. Beleza? Muito bem. Pessoal, velocidade instantânea. Se a velocidade é instantânea, nós temos que encontrá-la em um dado instante. Beleza? Por exemplo, no T1 ou no T2 ou em qualquer outro instante que eu quisesse. Vou escolher o instante T1 para fazer essa análise genérica de velocidade instantânea. Beleza? Eu vou desenhar o vetor R2 mais perto do R1. Ou seja, ao invés de eu pegar um R2 tão lá longe, vamos pegar um R2 aqui, ó. Opa! Beleza? Vamos supor que este fosse nosso R2. Beleza? O R2 está aqui se aproximando do R1. Olha só, o deslocamento que nós vamos ter aqui é esse deslocamento pequenininho aqui, ó. Certo? Esse verdinho aqui seria o ΔR, se o meu R2, ao invés de ser esse aqui, fosse esse bem pertinho. Tranquilo? Então, neste caso, essa velocidade média aqui seria praticamente em cima da curva preta. E se eu for aproximando o R2 do R1, o meu deslocamento ΔR será praticamente tangente à curva preta. Opa, tangente. Quem já tem uma habilidade boa aí com cálculo diferencial integral, talvez já tenha percebido onde nós vamos chegar. Mas vamos lá. Então, olha só, se eu pegar aqui ó, o R2 e for aproximando do R1, ou seja, se o meu deslocamento for bem pequenininho, eu posso dizer que a minha velocidade é praticamente instantânea. Beleza? Então, a minha velocidade instantânea, que eu vou chamar apenas de V, é dado por quem? V é o limite quando R2 tende a R1, beleza? Quando R2 tende a R1 da velocidade média. Tranquilo? Então, olha só, eu vou aqui aproximando, eu vou ter a minha velocidade. Se você conseguiu entender isso, o restante é matemática. Beleza? E vamos a ela. Onde está velocidade média, eu vou trocar por ΔR sobre ΔT. Então, a velocidade é o limite quando, ao invés de escrever R2 tendendo a R1, eu vou escrever T2 tendendo a T1. Beleza? Porque se o meu R2 está aqui, o meu T2 também seria esse aqui. Então, dizer que R2 tende a R1, mesma coisa dizer que T2 tende a T1. Dá na mesma, correto? Onde está velocidade média, eu vou escrever ΔR dividido por ΔT. Beleza? Muito bem. Vou repetir. Limite quando T2 tender a T1, olha só, se T2 tende a T1, é a mesma coisa que dizer que ΔT tende a zero. Quando ΔT tende a zero. Legal? E aqui, onde está ΔR, eu vou escrever R2 menos R1. Beleza? E ΔT eu vou deixar como ΔT mesmo, porque é mais conveniente para mim. Beleza? Muito bem. Melhorando ainda essa expressão aqui, eu vou escrever assim, ó. Onde está R2, eu vou escrever R de T2. Então, esse aqui é o limite, quando o ΔT tende a zero, de R de T2, menos o R de T1. Beleza? Dividido por ΔT. Pessoal,
Como eu disse que eu ia calcular a velocidade no ponto T1, eu vou aqui mudar e vou escrever V de T1, beleza? E aqui também eu vou escrever V de T1, beleza? Muito bem. O que mais que eu vou fazer? Eu vou agora mudar essa aqui, Onde está R de T2, eu vou colocar R de T1 mais ΔT. Então, a minha velocidade no ponto T1 será dado pelo limite quando o ΔT tende a zero de R de T2. Então, eu vou escrever R de T1 mais ΔT. E o R de T1 vou deixar R de T1 mesmo. Beleza? Menos R de T1. Dividido por ΔT. Pessoal, o que é isso aqui? Senão a definição de derivada, tá? Coloca aí no Google, se você não tiver um livro de cálculo diferencial integral em casa, você pode colocar no Google mesmo, né? Definição de derivada. Vai aparecer isso aqui. Se você tiver um livro, consulte o livro. Também você vai encontrar essa definição de derivada. Legal? Então, a minha velocidade no ponto T1 é nada mais que a derivada de R com relação a T no ponto T igual a T1. Beleza? Porque eu não posso escrever derivada de R de T1, porque R no ponto T1 aí seria uma constante, tá? Então, essa aqui é a notação mais comum para a gente escrever derivada. Então, velocidade no ponto T1 é a derivada de R, o vetor posição, com relação a T no ponto T igual a T1. Como este T1 é um instante de tempo genérico que eu utilizei para mostrar que a velocidade é a derivada da posição, podemos então escrever também que V de t é igual a dr dt, onde esse R é um R de t. Ou ainda omitirmos as variáveis independentes e escrevermos que V é igual a dr dt. Legal? Muito bem. Então, todas essas formas são equivalentes para se dizer que a velocidade é a taxa de variação da posição com relação ao tempo. Beleza? Repetindo, velocidade é a taxa de variação da posição com relação ao tempo. Bacana? Muito bem, deixa eu só ver se não tem nada errado aqui. Tem sim, né? Olha só. Tá vendo aqui, pessoal? Aliás, faz tempo que tá errado, né? Tá faltando aqui, vetor, né? Esse R é um vetor. Esse R também é um vetor. E aqui, olha, ficou ΔT igual a T2 menos T1, que é igual a T2. Isso não pode, né? Se T2 menos T1 igual a T2, T1 teria que ser zero. Então, seria um absurdo. Então, na verdade, aqui eu troco este igual por um sinal de implica. ΔT igual a T2 menos T1, o que implica que T2 é igual a T1 mais ΔT. Beleza? Muito bem. Se tiver mais algum vetor aí sem flechinha, acho que vocês já conseguem discernir quem é vetor e quem não é. Mas se tiver dúvida também,
pergunta que a gente responde. Bacana? Muito bem. Bora lá então para a aceleração? Vamos lá? Nós acabamos de ver que o movimento nada mais é que a variação do vetor posição. E a taxa de variação deste vetor posição com relação ao tempo, nós demos o nome de velocidade. Velocidade, esse conceito que a gente tem contato no nosso dia a dia. Velocidade do ônibus, velocidade do automóvel, velocidade da nossa corridinha matinal. Esse vetor velocidade aí. Obviamente que no nosso dia a dia a gente não pensa que ele é um vetor, mas ele é um vetor e não é difícil da gente perceber isso ao estudar a sua variação. Vamos lá? Então, aceleração é o nome que nós daremos à taxa de variação do vetor velocidade com relação ao tempo. Normalmente a gente fala taxa de variação da velocidade com relação ao tempo, mas eu gostaria de chamar a atenção que essa velocidade é um vetor. E eu vou dar um exemplinho que mostra por que é importante levar em consideração que velocidade é um vetor. O exemplo que eu vou dar é de uma corrida de automóveis. Numa corrida de automóveis, duas coisas são muito importantes para que um dos pilotos vença a corrida. A aceleração linear, ou seja, o veículo mudar o valor da velocidade muito rapidamente. Então, ir de 0 até 100 km por hora num intervalo de tempo muito pequeno. Ou então ir de 100 km por hora até 300 km por hora, no caso de um carro de Fórmula 1, em um intervalo muito pequeno, significa ter uma aceleração muito grande. Bacana? Mas vamos imaginar que um carro consiga entrar numa curva a 300 km por hora e fazer a curva toda a 300 km por hora. Obviamente, esse veículo seria o sonho de um piloto de Fórmula 1. Não acredito que nem exista veículos que façam curvas a 300 km por hora. Mas, enfim, no nosso caso hipotético, o módulo não mudou. O veículo entrou na curva a 300 km por hora, fez a curva toda a 300 km por hora, mas ele alterou a sua direção e sentido. Então, houve também uma aceleração. Beleza? Obviamente que é comum que ao longo dos nossos problemas pela vida, nós tenhamos acelerações que variem tanto a direção, quanto o sentido, quanto o seu módulo. E aí a gente faz a variação do vetor todo. Mas é importante ter em mente que variar apenas a direção e o sentido também gera uma aceleração. Mudar a direção e o sentido da velocidade. Não vou gastar o nosso tempo fazendo muitas delongas sobre essas expressões, porque o entendimento delas é muito parecido com o que a gente fez para velocidade. Então, se você quiser, volte na lousa anterior, lá no ponto de tempo T1, coloque uma velocidade V1 associada ao nosso objeto, e no ponto T2, coloque uma velocidade V2 associada ao nosso objeto. A aceleração média será V2 menos V1, dividido por T2 menos T1. E se você fizer o V2 tender a V1, ou seja, T2 tender a T1, você vai chegar nessa expressão para a aceleração, como sendo a derivada da velocidade com relação ao tempo. A gente não costuma falar aceleração instantânea, assim como a gente não costuma falar velocidade instantânea. A gente fala apenas aceleração. Se você quiser chamar a atenção para a aceleração média, nós costumamos dizer que a aceleração média, inclusive colocar um índice ali. Isso é o comum das notações dos livros, beleza? Mas a notação você pode usar a mais conveniente para você, desde que você tenha em mente a notação que você está usando. Bacana? Muito bem. Eu falei
que a velocidade pode alterar módulo, direção e sentido. E a alteração em qualquer um destes três gera uma aceleração. Muito bem. Esta aceleração pode ser variável ou pode ser constante. Bacana? Muito bem. Então, vamos lá. Aceleração constante. Lembrando que a aceleração é um vetor, então, quando eu digo que eu estou, no caso particular de aceleração constante, eu estou no caso em que o vetor é constante. Okay? CTE são letras que eu estou utilizando para abreviar a palavra constante. E eu estou usando até uma flechinha aqui em cima, né, da abreviação para dizer que é um vetor constante. Bacana? Muito bem. Se o vetor é constante, ele não pode mudar módulo. Beleza? Não pode mudar direção e não pode mudar sentido. Então, se ele não pode mudar direção, automaticamente eu estou em uma dimensão. Beleza? Ao longo de uma reta. Tranquilo? Muito bem. E, aliás, como eu disse lá atrás, quando a gente estudou vetores, né? A aceleração e qualquer vetor em uma dimensão, eu posso tratá-lo como um número real. Correto? Então, eu vou tirar a flechinha, tanto da velocidade quanto da aceleração. Bacana? Muito bem. E vou, então, resolver esta equação diferencial aqui. Muito simplesinha, né? Para quem não estudou ainda cálculo diferencial integral, não precisa nem parar de assistir a aula para ir lá estudar cálculo agora. Pode acreditar nessas integrais que eu vou fazer, que são extremamente simples, ok? E quando você for estudar cálculo diferencial integral, tenho certeza que você vai, de primeira, entender isso. Aliás, o cálculo vai te dar outros trabalhos, mas não vai ser aprender a fazer esta integral que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então, vamos lá. dv é igual a... dv. Igual a dt. Tranquilo? Vou integrar ambos os lados. Integra de cá, integra de cá. Esta primeira integral dá v. Integral de dv dá v. Como é uma integral indefinida, v mais uma constante, que eu vou chamar de C1. Isto é igual... A constante pode sair para fora da integral. Então, sai aqui o a. Integral de dt, t mesmo. Então, fica at. Como eu tenho uma integral indefinida, mais outra constante, C2. Bacana? Eu vou escrever isso como sendo v igual a at mais. Vou pegar as duas constantes e vou somar. C2 menos C1. Também lá no cálculo diferencial integral, nós sabemos que essas constantes são constantes arbitrárias que serão determinadas pelas condições iniciais. Bacana? Então, como elas são arbitrárias, uma constante arbitrária menos outra constante arbitrária dá uma constante. Constante menos constante dá constante. Como são constantes arbitrárias, a subtração de duas constantes continua sendo uma constante e eu determino ela de uma única vez, ok? Se, para determiná-la, nós precisaremos de uma condição inicial. V de T0 igual a V0. Bacana? Pessoal, essa notação, acho que vocês já conhecem, mas significa que o valor da função v no ponto T0 é um valor conhecido. Beleza? Então,
Um caso que é muito útil para a gente, e é o que eu vou usar aqui, por sinal, é que a velocidade no ponto zero, ou seja, na origem dos tempos, em t igual a zero, ela vale 2 metros por segundo, 5 metros por segundo, beleza? Então, velocidade no ponto zero vale um número. Tranquilo? Muito bem. Vou pegar então a minha expressão, v de t igual a at mais c, e vou substituir esse valor aqui dentro. Daniel, tinha v, agora você chamou de v de t. Às vezes, a gente omite a variável independente, no caso, o t. Escreve só v, mas o v é uma função do tempo. Ainda que seja uma função constante, v é uma função de t. Beleza? Muito bem. Então, vamos lá. Substituindo a de cima na de baixo, nós teremos que v de zero é igual a vezes zero mais c. Correto? Quanto que vale v de zero? V de zero vale V0, um número que será dado pelo meu problema. A vezes zero dá zero. C é C mesmo. Então, V0 igual a C. Este resultado eu substituo aqui dentro e vou ter o quê? Vou ter que V, que eu posso ou não colocar o t, é igual a t mais v0. Beleza? Muito bem. Para quem estudou o cálculo diferencial integral, esse aqui é o famoso PVI, né? Problema de valor inicial. Eu tenho uma equação diferencial e a sua condição inicial. Beleza? Muito bem. Eu vou apagar aqui esse lado para encontrarmos o vetor posição. Aguenta aí. E como eu disse, vamos agora integrar esta função velocidade para encontrarmos a posição. Partiremos então de dr dt igual a v. Bacana? Bom, se dr dt é v, significa que dr dt é igual a at mais v0. Pessoal, se você está entendendo a lógica, mesmo que você não tenha estudado cálculo diferencial integral ainda, você já deve ter notado que se eu vou fazer uma integral, eu precisarei de uma condição inicial para determinar a constante. Legal? Igual lá, ó. Eu não fiz aqui uma constante, passo para lá, chamo a subtração das constantes de uma única constante. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, o R no tempo zero, eu vou chamar de R0. Então, estas expressões que nós encontramos só são úteis se nós soubermos a velocidade no instante t igual a zero e a posição no instante t igual a zero. Legal? Muito bem. Vamos lá, então? Fazendo a mesma coisa que eu fiz anteriormente aí, ó. Vou até mudar a cor da caneta para ficar mais fácil de você identificar a mudança de passagem, né? Então vai ficar dr é igual a at mais v0. Isso aqui eu só vou usar no final, essa condição inicial, correto? Vou, de novo, integrar os dois lados. Integral dr, integral at mais v0. Beleza? Integral de dr, r. Integral de at,
Opa, o A sai para fora da integral. Então dá A integral de t, t ao quadrado sobre 2. Integral de V0, V0t, porque V0 é uma constante. É um valor no ponto t igual a zero. Ou seja, quando eu iniciei o meu estudo do movimento, que eu liguei o cronômetro, eu tinha uma velocidade, 0 km por hora, 100 km por hora, não interessa. É essa velocidade e ela é constante. Então, se ela é constante, V0t. Bacana? Como eu disse, para quem ainda não viu o cálculo diferencial integral, essas são as integrais mais fáceis que existem. Então, não precisa se preocupar com isso. Se você quiser assumir isso como verdade e continuar, depois você estuda cálculo diferencial. Muito bem. Bom, agora eu faço o quê? Pego esta condição inicial. Então, R de 0, beleza? Eu posso representar assim. R de 0 é igual a vezes 0 ao quadrado sobre 2 mais V0 vezes 0. Opa, eu esqueci, né? De quem que eu esqueci? Da constante K. Constante de integração. Beleza? Se você, quando for estudar cálculo diferencial, esquecer desse K, está errado, vai fazer falta esse K. Olha só, se nós não tivéssemos este K, a gente não iria encontrar esse R0. Beleza? Então, vamos lá. R de 0 vale R0. Beleza? A vezes 0 ao quadrado sobre 2 dá 0. V0 vezes 0 dá 0. Sobrou só o K. Então, R0 igual a K. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Vou pegar esse valor de K, né, que é o R0, e vou colocar aqui dentro. E o nosso R ficará R0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Esse será o nosso R, que a gente também pode representar por R de t, se nós quisermos. Bacana? Muito bem! Vamos fazer um resuminho disso? E está aí não somente um resumo, como também um exercicinho para você treinar as suas habilidades com continhas. Beleza? Vamos lá? Nós encontramos as equações 1 e 2 nas lousas passadas. Bacana? E o que eu estou pedindo para você é encontrar a equação 3, também conhecida por equação de Torricelli, ou Torricelli, não sei como se fala, mas enfim, se escreve dessa maneira, né? Para encontrar essa equação, o que a gente faz? Isola o t nessa equação. Passa o V0 para lá, fica V menos V0, divide por A, vai ficar V menos V0 sobre A. Esse t que você vai tirar daqui, você substitui aqui e aqui. Ou seja, substitui na equação 1. Faz umas continhas, um algebrismo aí, e chega nesta equação 3, que é a equação de Torricelli. Não é muito difícil, tá? Mas se você não conseguir resolver, pede ajuda que a gente ajuda. Legal? Muito bem. Para quem já viu estas equações, porém, no lugar de R escrito X, são as mesmas equações. Eu aqui optei por utilizar a letra R, por quê? Porque nós vamos utilizar essas equações no estudo dos movimentos. Nós vamos utilizar no movimento vertical estas equações. Então, nós vamos trocar por Y esse R, porque é conveniente lá a notação de Y. Usar X é bacana quando você tem, sei lá, um exercício num carro, numa autoestrada, você coloca o eixo que você quiser. Muita gente costuma colocar X, porque X é a variável ao concurso, né? Sempre que a gente tem uma única variável, a gente chama ela de X. Enfim, então como vale para qualquer direção,
em que nós tenhamos uma aceleração constante, eu deixei com R. Bacana? Este R a gente pode escrever como R de t. Nós podemos explicitar a variável dependente, caso a gente queira. Assim como aqui, a gente pode escrever esse V como V de t. Podemos omitir ou explicitar a variável dependente. Bacana? Muito bem. Nós vamos utilizar essas equações para estudarmos os movimentos. Mas antes disso, eu gostaria de falar das unidades. Muitos podem já conhecer as unidades associadas a essas grandezas. Para quem já conhece, vamos relembrar. Para quem não sabe, vamos aprender quais são as unidades associadas a essas grandezas. Bora lá? Vamos ver agora quais as unidades das grandezas que nós acabamos de estudar. Deslocamento, posição, tem dimensão de distância, certo? É uma posição ou uma quantidade que a gente andou, tem dimensão de distância. No sistema internacional, a unidade de distância é o metro, que nós abreviamos pela letra M minúscula. O símbolo que nós utilizamos para representar metro é um M minúsculo. Tempo. Tempo tem dimensão de tempo. E no sistema internacional, a unidade é o segundo, que nós representamos pelo símbolo S minúsculo. Bacana? Muito bem. Essas duas grandezas são fundamentais. Velocidade, grandeza derivada, tem dimensão de distância dividido por dimensão de tempo. Bom, como a gente já acabou de ver, distância é metro, tempo é segundo. Então, a unidade de velocidade no sistema internacional é o metro por segundo. Aceleração. A aceleração tem dimensão de distância dividido por dimensão de tempo ao quadrado. Unidade no sistema internacional, metro dividido por segundo ao quadrado. Nós vimos o que é movimento e abordamos algumas grandezas envolvidas no movimento. Mas, até agora, a gente não estudou nenhum movimento. Não estudamos um movimento de queda livre, nenhum arremesso, ou o movimento de um carro numa autoestrada, nada disso. Não estudamos nenhum problema que envolva movimento até o momento. Correto? Muito bem. Mas esse é o tema da próxima aula. Beleza? Um abraço e fiquem todos com Deus.